Bom dia, boa tarde, boa noite. Aonde quer que você esteja vendo esse vídeo. Sou Tony de Souza, um ex-sacerdote da Igreja Católica. Ali estive durante mais de 20 anos exercendo a atividade sacerdotal. Estudei em uma universidade chamada Urbaniana, ou Propaganda Fidei, uma universidade dentro da área territorial do Vaticano, durante quase 5 anos. Ali eu fiz a graduação em Teologia e mais um ano de História do Cristianismo. Então, quase 5 anos morei na Cidade Eterna, a cidade de Roma. E fazendo as minhas orações, estava meditando e procurando um tema para ser desenvolvido aqui no canal. E me veio intuitivamente um tema que já gostaria de ter trabalhado, mas as coisas de Deus, elas acontecem na hora certa, no momento exato, em que o plano espiritual determina que as coisas aconteçam. E se eu fosse dar um tema para o tema que vou desenvolver aqui nesse canal, seria o finado antigo Império Romano está vivo no catolicismo romano. É um tema polêmico, mas eu gostaria de desenvolver, gostaria de trabalhar essa temática dentro dos princípios que regem a criação desse canal. Uma viagem iniciática, para que as pessoas venham despertar do sono da inconsciência e da ignorância, passando das trevas para a luz. Luz é conhecimento, treva é ignorância. E quando o planeta Terra foi formatado, e quando o Divino Mestre Jesus veio a esse planeta, já existiam muitas religiões. Dentre essas religiões, existia um segmento filosófico, religioso, místico e espiritual, chamado de religiões de mistérios. E o cristianismo se confrontou com essa configuração religiosa, espiritual, filosófica, e muitos pontos de contato foram trazidos das chamadas religiões de mistérios para dentro do catolicismo romano. Por que o finado antigo Império Romano está vivo dentro da Igreja Católica? Por vários aspectos. Primeiro, pela liturgia suntuosa, pelos paramentos, luxo, riqueza, abundância. A mesma configuração que era utilizada dentro da religião de Estado do antigo Império Romano, quando suas festividades eram suntuosas, que tocavam não o coração das pessoas, mas a visão, o lado exterior. E o catolicismo, ao se tornar o grande referencial desse vácuo político, social, político-religioso do antigo Império Romano, o catolicismo veio a ser o continuador das práticas e das ideias do antigo Império Romano.
Um outro aspecto que o catolicismo absorveu do antigo Império Romano foi a língua. O latim é também uma das línguas dos mistérios. Por isso que as pessoas que trabalham dentro da magia, dentro do misticismo, usam muito o latim como língua de conexão com o plano espiritual. E o latim, durante muito tempo, foi trazido para dentro da liturgia do catolicismo romano, uma língua que o povo não falava, apenas escutava e decorava pequenas frases. Mas muitos sacerdotes, muitos padres também não dominavam o latim como língua oficial do catolicismo e também do antigo Império Romano. Então, toda a liturgia era realizada através da língua dos mistérios, o latim. Outro elemento marcante trazido para dentro do catolicismo, que pertence ao antigo Império Romano, é a questão da normatização jurídica. Ou seja, as leis que eram aplicadas no Império e fora do Império, elas também foram trazidas para dentro do catolicismo romano. O antigo Império cada vez mais ia sendo ressuscitado dentro de uma grande religião, agora sendo conhecida como a religião dos mistérios. Então, a normatização do direito romano entrou no catolicismo e foi criado um novo mecanismo jurídico, chamado de direito canônico, muito atuante e muito forte no trato do relacionamento jurídico entre os fiéis católicos e a alta hierarquia do catolicismo romano. Mas não se pode esquecer de outros elementos que vieram a fazer parte dessa especulação dentro do catolicismo. A questão das procissões. O Império Romano era muito forte na questão externa, da visualização. As grandes procissões que o povo visualizava, vendo as antigas legiões romanas voltando das batalhas, essas procissões com a águia, o estandarte da águia na frente dos exércitos, aquilo mexia com a memória espiritual e a memória visual das pessoas. Então, o catolicismo usa bastante desse meio que é eminentemente trazido do antigo Império Romano. Além das procissões, nós ainda podemos trazer para dentro do catolicismo o culto das relíquias, que também foi muito trabalhado durante o período da sociedade teocrática medieval, que foi o modo de produção vinculado ao feudalismo. Então, feudalismo e catolicismo caminharam juntos. Por isso que existiam 3 ordens durante
o desenvolvimento da sociedade teocrática medieval. Ou seja, uns trabalham, outros oram e outros batalham. Essas três ordens vigentes na Idade Média veio também a fazer parte do catolicismo, através dos mosteiros e das abadias. E durante o dia, os monges eram religiosos, mas nas madrugadas eles deixavam de ser os monges, os religiosos, e se tornavam os cabalistas, se tornavam os esotéricos, que olhavam para dentro do tecido da realidade, através de rituais de alta magia, que eram realizados nos subsolos dos mosteiros e das abadias. Quem conhecia muito bem esse mecanismo utilizado pelos monges medievais foi Giordano Bruno, um homem que estava à frente do seu tempo e que pagou caro, foi queimado na fogueira por ter uma visão espiritual, científica e ufológica à frente do seu tempo. Então, o catolicismo é uma continuação do antigo Império Romano. E esse canal tem como objetivo abrir os olhos das pessoas e a mente para que possam observar e perceber como a religião, uma super religião, formatada dentro do Império Romano por Constantino, que nunca se converteu e que absorveu o catolicismo como elemento gerador de unidade para dentro do Império. E depois, essa Bíblia que nós temos, uma Bíblia que foi manipulada através do Concílio de Nicéia, que colocou textos que eram condizentes com a ideologia dominante da época, para abafar o ego das pessoas. E desse modo, essa super religião continua a sua caminhada histórica e permanece ainda hoje, não mais com a força que tinha no passado, mas uma religião extremamente poderosa em todos os aspectos da sociedade. Isso traz à tona um grande elemento, a questão da religião como matrix. A religião, ela prende as pessoas no mental, no emocional, no psicológico. E as pessoas acreditam em tudo aquilo que é dito pela alta hierarquia. E nunca questionaram se os ensinamentos que receberam eram ensinamentos vindos do plano espiritual, correspondia à verdade, à realidade. E desse modo, essa super religião, trabalhada, moldada, formatada com uma catequese extremamente agressiva e voltada para a manipulação mental dos seus membros. Tudo isso
capitaneada principalmente pelo culto das relíquias, muito famoso na sociedade teocrática medieval, onde muitas dessas abadias, desses mosteiros, enriqueceram profundamente na parte econômica e na parte agrária, porque muitas terras foram doadas para a Igreja Católica, que se tornou a maior latifundiária da sociedade teocrática medieval e que permanece ainda hoje. Nós precisamos entender essas coisas para que a nossa mente possa ser aberta, a nossa mente não se apegue mais a esses ensinamentos que não têm uma consistência espiritual, mas que são ideologias criadas pela teologia católica, jogada nos nossos mentais. Então são poucos aqueles que conseguem perceber o que eu percebi. Fui sacerdote há mais de 20 anos. Hoje sou um espiritualista, abri a minha mente, o meu mental, e é por isso que estou aqui nesse canal, alertando a todos aqueles que queiram passar por um processo de evolução espiritual, não mais embasado em religiosidade distorcida, mas em verdades espirituais, tocadas pelos meus mentores espirituais, aqueles que me auxiliam espiritualmente. Dentro desse processo, nós chamamos de evolução espiritual e moral. Essa super religião, formatada, criada para trazer aos seus milhares de seguidores espalhados no mundo inteiro uma teologia distorcida, uma catequese fora dos princípios bíblicos, daquilo que falou Jesus, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, que nasceu uma manjedoura, sem nenhuma riqueza, mas a riqueza que ele trazia era a riqueza espiritual, a sabedoria oculta, como diz Paulo, desde a fundação do mundo, que rompe na história da humanidade para tirar o véu espiritual que estava sobre a humanidade. Precisamos, nesses últimos dias de transição planetária, passar por esse processo de evolução espiritual e moral, percebendo que a nossa passagem por esse planeta é uma passagem muito rápida e que o nosso grande advogado, quando passarmos para outra dimensão espiritual, vai ser o bem que nós fizemos aqui nesse planeta. Por isso precisamos sair dessa bolha, dessa matrix religiosa que tanto mal faz a cada um de nós. Por isso que Jesus veio nesse planeta,
para nos dar vida e vida com abundância. Tirar o véu da ignorância. E nos mostrar uma nova realidade. Então, quando ele sobe o monte, juntamente com Tiago, Pedro e João, que ele se transfigura no seu corpo extremamente energético, eles começam a perceber quem era aquele ser espiritual. Tão sábio que veio nesse planeta para nos libertar dos grilhões das religiões. Tanto do antigo Império Romano, como do judaísmo e também do catolicismo. Por isso que no próximo vídeo, se Deus me permitir, eu irei trabalhar 5 grandes temas do cristianismo. 5 grandes encontros que o cristianismo teve durante a sua caminhada histórica. O cristianismo verdadeiro. Não esse cristianismo eivado de religiões, de mistérios. Que tem muita coisa boa, mas que foi forjado por uma teologia completamente fora dos propósitos divinos. Muito obrigado a todos, fiquem na paz. Se você gostou desse tema, dê o like, inscreva-se no canal e desde já agradeço a todos. Agradeço, salve Deus, salve Jesus, salve Mãe Maria, salve os meus mentores, meus guias e protetores espirituais. Salve, assim seja.